Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito frequente, muito presente no nosso dia a dia, principalmente na nossa atualidade, onde nós estamos muito atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, há alguns dias atrás nós conversamos sobre um gênero textual chamado reportagem, que é o que nós temos visto muito, temos lido muito, ouvido muito, e hoje nós vamos conversar, nós vamos retomar e também produzir uma notícia, né? Porque a reportagem é algo que a gente assiste na TV. A notícia também a gente assiste, mas geralmente ela vem escrita, ela vem contada, ela vem elaborada. Então, hoje nós vamos falar sobre notícia. Na apostila de língua portuguesa, na nossa apostila de língua portuguesa, na página 8 e 9, nós trazemos uma descrição bem legal para vocês do que é uma notícia. Então, como nós sabemos, olha lá, a notícia, ela precisa ter um título, ela precisa ter o LED, né? O que é o LED? Vocês lembram? O LED é aquela frase ou aquela palavra de impacto que vai, aquela frase que vai dar sentido para tudo que vai ser descrito abaixo, que vai gerar a curiosidade do leitor, né? Então, olha lá, tem o LED, tem o corpo da notícia. Então, eu vou dar o título para minha notícia. Depois desse título, eu vou dar uma frase de impacto, que é o LED. E depois tem o corpo da minha notícia. O que tem que ter no corpo da minha notícia? Um começo, um meio, um fim. Eu tenho que contar essa notícia. Eu tenho que contar aonde aconteceu, quem são os personagens, como foi. E para que vocês entendam muito bem isso, a professora compartilhou aqui no material em PDF com vocês uma notícia muito interessante sobre os hospitais que estão utilizando os cãezinhos. Para quê? Para levar alegria para as pessoas que estão internadas. Então vocês vão ver que essa notícia é muito interessante, porque a visita dos cãezinhos, eles perceberam que estava fazendo muito bem para as pessoas idosas, principalmente nesta ala. Claro que essas medidas foram tomadas por um veterinário, com todo o cuidado com os cãezinhos, com a desinfecção deles, né, com o adestramento, tudo certinho. E foi um projeto que deu super certo. E geralmente o que dá muito certo vira notícia. Infelizmente o que não dá também vira, mas a gente torce para que sempre tenhamos boas notícias, como é o tema da nossa aula. Então essa notícia foi muito legal. E vocês vão perceber que para que essa notícia acontecesse, ela teve primeiro um narrador, quem contou a notícia. Depois ela teve um local, né? Porque se ela aconteceu foi em algum lugar, onde? E tiveram os personagens. Quem participou dela? Como foi? Como ela começou, como ela terminou. Então, no material em PDF, a professora disponibilizou esse texto muito legal para vocês lerem, e depois nós vamos também estudar um pouco esse texto, já para a gente entender as partes de uma pesquisa, né? Quem são as pessoas envolvidas? Aonde aconteceu? O que aconteceu? Por quê? Por que esse veterinário teve essa ideia? E quando foi? Então, nós vamos lembrar que para eu fazer uma notícia, eu preciso sempre ter a fonte, aonde foi, como aconteceu, qual foi o resultado, o porquê que essa ação precisou ser desenvolvida. Então, tudo isso está no nosso texto. Então, o segredo qual é? Ler com atenção. E depois que vocês fizerem toda essa leitura, essa retomada, essa compreensão do texto, responderem as atividades aqui compartilhando, vocês vão voltar aqui. Daí a professora dá uma sugestão aqui para vocês, né, da importância de ler uma notícia. Para que serve uma notícia? Para colaborar com a sociedade. Então, sempre que algo muito bom acontece, o que precisa ser? Precisa ser dividido, eu preciso compartilhar. Então, essa notícia vai para as redes sociais, para que todo mundo tenha acesso a algo de bom que aconteceu. Ou se foi algo não muito bom, nós também precisamos saber para quê? Para nós tomarmos cuidados, para nós nos prevenirmos. Então, a notícia, ela é muito importante. Lembrando que temos que ter cuidado com as fake news. Então, a notícia é importante? Muito, mas nós sempre precisamos saber qual é a fonte dessa notícia, qual é a procedência, para a gente não cair aí nas fake news que também estão fazendo parte do nosso dia a dia. Finalizando essa parte da interpretação do texto, conhecendo e entendendo o que é a notícia, nós vamos pôr a mão na massa. Vocês vão lembrar de algo interessante que tenha acontecido com vocês, que vocês tenham vivenciado, que tenha sido legal. E o que aconteceu?
vocês vão voltar aqui na página 9 da nossa apostila e vocês vão registrar aqui essa notícia, tá? Então, a professora colocou lá bem certinho o que vocês precisam fazer, vocês vão contar quem estava com vocês, aonde foi, como foi. Então, você tem que ter um começo, um meio e um fim. Então, e vai ser uma notícia, né? Uma notícia, assim, que possa ser bem interessante, até de uma informação que vocês tiveram, lembrando que a notícia, ela sempre tem que ser escrita com uma linguagem formal. Eu não posso escrever uma notícia da mesma forma que eu converso no dia a dia com os meus familiares, com os meus amigos. Lembram? A linguagem formal, que é aquela que eu preciso usar as palavras adequadamente, e a linguagem informal é aquela que eu posso falar mais à vontade, que eu posso usar as expressões que a minha família costuma usar. Essa é a linguagem informal. Na linguagem formal, eu preciso respeitar o quê? A norma culta da língua portuguesa. Se é plural, se é aumentativo, se é diminutivo, se o verbo está no passado, se está no presente. Então, lembrando, notícia, se é algo que já aconteceu, então os verbos precisam estar no passado. Lembram? O tudo que aconteceu. As coisas aconteceram lá no passado. Quando é lá no futuro, elas acontecerão. Coão, do pão, do João e do feijão. Sempre lembrem disso. O que aconteceu é com AM. O que vai acontecer, as coisas que vão acontecer é com tá? Então, só para vocês lembrarem disso, quando é uma técnica muito boa, por quê? Porque quando a gente pega textos no passado, sempre tem um monte de e a gente não sabe se as coisas aconteceram ou ainda vão acontecer. Então, precisamos ter todo esse cuidado na hora de produzir uma notícia, ok? E na matemática também nós vamos dar sequência às nossas situações problemas. Por quê? Leitura e interpretação. Lembrando lá da multiplicação, da divisão, do raciocínio lógico. Às vezes eu nem preciso fazer conta. Se eu ler e entender o que está pedindo ali, o que está fazendo, a resposta já vem aqui. Claro que a gente faz o registro, a gente precisa fazer o registro para a gente sempre lembrar o que está acontecendo, né? Para a gente lembrar na próxima vez, para a gente lembrar, olha, a conta de vezes faz assim, a conta de dividir faz assim. Nós precisamos treinar e praticar para quê? Para não esquecer, ok? Então, essa aula está muito legal, muito interessante. Prestem atenção aí em tudo que está escrito, preste atenção nas notícias que estão na televisão, lembrem dos animaizinhos também, assim como a gente tem conversado muito sobre a preservação do meio ambiente, sobre a economia e a preservação da água, sobre o destino que nós damos para o nosso lixo, nós precisamos também estar atentos a quê? Aos cuidados com os animaizinhos, porque agora nesse período de isolamento social, de quarentena, o número de animais abandonados tem sido muito alto. Então vocês até podem procurar na internet assuntos relacionados a esse tema também, para vocês verem. Até na semana passada também passou no jornal, passou umas 2 vezes no jornal essa questão, e até teve um programa que contou a história do menininho que fez uma carta para a mãe dele, justificando o porquê que ele precisava ter um cãozinho de estimação. Então, olha só, e quem já tem, lembra lá de cuidar bem do seu animalzinho, de dar a água, de dar o alimento para ele, de levar ele passear, principalmente agora que a gente está mais em casa. Ele precisa dar uma volta no quarteirão, fica solto no quintal para correr, para gastar as energias, assim como vocês. Ok? Então, nós vamos nos ver na próxima aula e a professora tem novidades maravilhosas para essa semana que vocês vão adorar. Então, fiquem atentos, façam as atividades, respondam, porque nós vamos, assim como a professora avisou na semana passada, assim que nós concluirmos a apostila, vocês vão ser chamados para devolver a apostila para que a professora faça a correção das atividades. Então, a professora precisa acompanhar o desenvolvimento de vocês. Então, para isso, eu preciso do registro de vocês. O caderno ou o portfólio onde vocês estão registrando todas as outras atividades, nós vamos também fazer essa correção, mas vai ser na volta. E uma outra proposta que ainda faz parte desta aula. A notícia que vocês vão criar hoje, a professora vai convidar vocês a fazer o quê? Quem
tiver a autorização e quiser gravar um vídeo contando a sua notícia ou um áudio, a professora vai pedir para vocês fazerem isso, porque já vai fazer parte de uma atividade que a gente vai fazer mais no fim da semana. Então, vocês vão gravar a notícia de vocês, pode ser assim como a professora está fazendo, gravando o vídeo, ou vocês podem fazer um áudio. Então, não vai poder aparecer a parte escrita. Ou vocês precisam me contar a notícia por áudio ou por vídeo, e vocês vão postar no grupo. E depois disso, a professora vai dar uma continuação muito legal nessa atividade. Então, um abraço para vocês, fiquem atentos e até a nossa próxima aula.